Olá, queridos, graça e paz. Bom dia para você, que bom estarmos juntos, que privilégio maravilhoso. Obrigado por nos receber na sua casa. Nós estamos aqui reunidos para a segunda aula da nossa série de estudos sobre autoridade espiritual e submissão. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Mas antes de começarmos, eu quero orar com você e por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos, porque Tu és santo, santo, santo. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, meu Pai. Nessa hora em que nós vamos estudar a Tua palavra, em continuidade, ó Deus, a essa série de estudos que nós iniciamos a semana passada, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor, Pai, nos mostre o caminho que devemos andar, porque nós desejamos, ó Pai, provar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas também quero neste momento apresentar aqueles, ó Deus, que estão enfermos, que buscam, ó Pai, em Ti, ó Pai, um milagre, que buscam em Ti, Pai, qualidade de vida. Eu clamo ao Senhor para que a Tua mão continue estendida sobre a vida de cada um desses queridos irmãos. Paizinho querido, nós também Te agradecemos por tantas pessoas que se recuperaram da Covid-19, mas clamamos ao Senhor pelo fim dessa pandemia, também, Pai, pelo consolo do Senhor aos enlutados. Paizinho querido, tem misericórdia de nós. Nós, Pai, só temos a Ti para nos refugiar, Pai, para recorrer, ó Deus. Por isso, Pai, nós Te agradecemos nesse tempo, porque Tu tens sido, ó Pai, o nosso socorro bem presente. Paizinho querido, aplica agora aos nossos corações o estudo dessa palavra e que ela, Pai, possa nos edificar, nos transformar e ainda assim nos encorajar, ó Deus, rumo ao alvo que o Senhor tem para nós, aos objetivos que o Senhor tem para nós como indivíduos, mas também enquanto igreja. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, nós estamos indo hoje para a nossa segunda aula referente à série de estudos que iniciamos a semana passada sobre liderança espiritual ou autoridade espiritual e submissão. Nós falamos a semana passada sobre autoridade delegada, ou seja, a autoridade do Senhor no céu, e essa autoridade é soberana, mas o Senhor Jesus, no capítulo 28 de Mateus, versos 18, 19 e 20, nos ensina algo muito importante sobre essa autoridade. Ou seja, ele delega a nós, dando-nos essa responsabilidade de ir, de ensinar, de batizar, de ensinar a guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ou seja, de fazer discípulos. E que privilégio, que honra, que bênção poder servir, Então, eu quero continuar falando com os irmãos agora, dentro de um conceito mais específico dessa autoridade espiritual e submissão, porque na primeira aula nós falamos sobre a autoridade delegada. Hoje eu quero falar sobre o propósito da autoridade. E que o Senhor nos abençoe e aplique ao meu e ao seu coração o que nós vamos estudar neste momento. Amém? Então quero começar lendo o texto da aula passada e depois nós vamos entrar na temática, ou melhor, na aula dessa semana. Tá bom? Então quero ler a partir do verso 18, Mateus 28, diz assim: Jesus se aproximou dos discípulos e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja o nosso Deus por esse privilégio de sabermos que o Senhor está conosco e não nos abandona, de saber que a autoridade estava sobre Ele, por isso Ele nos comissionou e nos disse: vão, e nós estamos indo pela graça do nosso Senhor. Mas hoje quero falar especificamente sobre o propósito da autoridade. Quando Jesus edificou a sua igreja, meu irmão, minha irmã, e a designou como seu corpo, estabeleceu os princípios para que esse organismo funcionasse bem e cumprisse os propósitos por Deus estabelecidos.
Alguém já disse que a igreja é uma impossibilidade sociológica. Isso porque humanamente é difícil entender como um ajuntamento de pessoas tão diferentes, queridos, possa funcionar em harmonia. A verdade é que o comando da igreja vem do Espírito Santo, que age em cada cristão e assim, ainda que haja, queridos, diferenças, as instruções de todos vêm da mesma fonte. E graças a Deus, porque nós temos o Senhor que nos orienta. Graças a Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que age em nós. E por meio dessa ação, nós entendemos que, fazendo parte do corpo, tendo diferentes dons e talentos, ou chamados, ou ministérios, nós ouvimos a voz de Deus e somos chamados a cumprir. Isso me faz lembrar, queridos, da nossa visão de sermos uma igreja relevante para esse tempo. Tempo esse duro, difícil, de pandemia, tempo de sofrimento, tempo de luta, que nós sejamos relevantes nesse tempo. Mas de que maneira? A nossa missão é a mesma, é continuar fazendo discípulos, ou seja, continuar ganhando almas para Jesus e cuidando bem delas. E que o propósito seja a transformação de todo ser comum, de toda pessoa. E essa transformação só é possível por meio da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Autoridade essa designada a cada um de nós. Que nós não percamos o senso de que o Espírito Santo de Deus, assim como o próprio Deus, são aqueles que nos dão o direcionamento, são aqueles que nos orientam. E que nós possamos compreender isso claramente. Mas quando pensamos em autoridade, podemos associar com as palavras ordem e organização. O contrário, certamente, é o caos, ou seja, a ausência de ordem e organização. E dentro do corpo de Cristo, não há confusão. Conforme o versículo de Efésios que vamos ler, que o apóstolo Paulo nos aponta, algo extremamente importante relacionado a essa ideia de corpo, relacionado a essa ideia de realização individual. Olha só o que ele diz. Dentre todo o corpo, ou dele todo o corpo, melhor dizendo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso está registrado na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 16. E aí nós podemos concluir o seguinte: vemos que dentro do corpo, cada parte realiza a sua função. E assim todo o corpo cresce e se edifica. Se o corpo, ou melhor, se a mão não fizer a sua parte, vamos pensar no almoço, para que a colher chegue à sua boca e você se alimente, nós temos um problema. Nós teremos dificuldade nesse crescimento, teremos dificuldade nessa edificação. Porque quando eu penso em termos espirituais, eu estou pensando em cada um fazendo a sua parte, fazendo-a muito bem, e o corpo de Cristo que vai ser beneficiado, ou seja, o corpo de Cristo vai crescer. Deus é criador da ordem. Já no início das Escrituras, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos Deus realizando ordenadamente a criação na terra e colocando o homem como administrador do que foi feito. Ou seja, nós vemos Deus delegando, Deus dando autoridade para o homem para cuidar. Também enxergamos isso na formação da nação de Israel, quando libertada do Egito. Deus dá autoridade a Moisés para ir até Faraó, para que este permita que o povo saia do cativeiro, saia daquele lugar do Egito e vá para a terra que o Senhor havia preparado, que é uma promessa dada aos antepassados desse povo. Pois bem, nós recebemos do Senhor as instruções sobre a organização da nossa nova vida como povo de Deus. Como cristãos, em pleno século XXI, nós recebemos do Senhor isso. Entretanto, irmãos, algumas palavras, quando falamos de autoridade, podem assumir uma conotação muito negativa para nós, ou até mesmo distorcida em nossa cultura nesse tempo.
Talvez seja preciso, neste momento, renovar a nossa mente no que diz respeito à autoridade. E aí eu quero convidar você a fazer uma breve reflexão comigo. Como você classifica a sua relação com as autoridades? E aí vamos pensar em autoridades em algumas áreas, né? Como pais, por exemplo, avós, como professores, como chefes ou líderes dentro do contexto corporativo, como governantes ou como líderes espirituais ou até mesmo líderes religiosos. Numa escala de 1 a 10, que nota você daria para o seu relacionamento pensando nessas áreas da vida? Como está a sua relação com as autoridades? Feito isso, queridos, nós precisamos pensar também em redefinir a autoridade conforme a enciclopédia ou dicionário, e aqui no caso nós vamos nos valer da enciclopédia, de Champlin, no qual ele diz o seguinte, abre aspas, a autoridade pessoal deriva-se do reconhecimento de que alguém sabe e tem realizações em um campo específico. A autoridade oficial é aquela dada a uma pessoa em razão de uma função ou poder que lhe tenha sido conferido por outros, de acordo com a lei, com os costumes ou com outras convenções sociais. Fecha aspas. A qualificação de um líder, no contexto secular, é diferente daquela exigida para um líder eclesiástico, para um líder na igreja. Pensemos um pouco sobre isso. É possível que a gente escreva em palavras, ou melhor, com palavras, porque podemos afirmar que é diferente. E isso nos leva a pensar no propósito da autoridade que Deus nos dá enquanto cristãos, enquanto igreja. Deus coloca cada pessoa em posição estratégica, em posição de liderança, para o cumprimento de seus propósitos. A autoridade eclesiástica não tem nenhuma relação com o valor das pessoas para Deus, pois ele não faz acepção de pessoas. E você deve ter ouvido muito essa máxima, né? De que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E dentro da igreja local, as posições de liderança também são assim. E elas existem para possibilitar a organização e o crescimento individual e comunitário. Então, podemos pensar em termos de liderança olhando para esse propósito, o propósito de possibilitar a organização e o crescimento individual e comunitário do corpo de Cristo. E quando olhamos ainda o nosso Mestre Jesus, vemos um modelo de liderança extremamente importante e que nós devemos adotar se ainda não adotamos. Olha só o que a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 10, versos 42 a 45. Jesus chamou os discípulos, ou os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Vou repetir, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou em resgate por muitos. O líder é alguém, e deve ser alguém mesmo, disposto a servir, chamado pelo Senhor para investir a sua vida em outra vida, ou investir vida na vida de outra pessoa. Cada líder dentro da igreja local tem sobre si a responsabilidade de viver de maneira exemplar e cuidar dos demais. E aí nós temos alguns exemplos que nos ajudam a validar esse pensamento, que nos ajudam a reforçar isso, a embasar essa ideia de que nós precisamos viver de maneira exemplar e cuidar uns dos outros. E aí o apóstolo Paulo é espetacular no que ele diz a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, e no capítulo 4, verso 16. Vejamos o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis.
Então, ele era jovem, mas ele deveria ser um exemplo para todos. Exemplo em que áreas? E aí o apóstolo Paulo é mais específico ainda, dizendo para ele, exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e também na pureza. Mas havia algo muito importante que ele deveria fazer como líder. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, ele precisava também se atentar à sua própria vida e para a doutrina dada por Deus. Ele precisava perseverar nos deveres que ele tinha. E fazendo isso, certamente ele se salvaria, tanto a ele quanto aos que o ouviam. Mas também temos uma outra palavra importante. Em Hebreus, capítulo 13, verso 7, o autor diz o seguinte: lembre-se dos seus líderes, e aqui vai para os liderados, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E isso nos faz pensar numa outra questão. Como deve ser o nosso relacionamento com a liderança na igreja? Ou como deve ser o seu relacionamento com a liderança na igreja? Bom, considerando os grandes desafios que envolvem o liderar ou a vida dos líderes, a Bíblia nos orienta a facilitar o trabalho deles, agindo de forma respeitosa, cooperativa e submissa. Eu vou repetir de que maneira devemos agir. Agir de forma respeitosa, cooperativa e submissa. E a palavra de Deus, ainda na carta aos Hebreus, capítulo 13, diz para nós o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Hebreus capítulo 13, verso 17. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz algo que nos ajuda a reforçar isso. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. O texto de Hebreus nos diz que não há proveito em dificultar o trabalho da liderança, pois quando há cooperação e amor nas relações, todos são beneficiados e o objetivo são mais facilmente atingidos. Ou seja, quando estamos unidos, quando estamos caminhando na mesma visão, quando estamos com a mesma missão e quando estamos nessa relação respeitosa, amorosa e de cooperação, nós tendenciamos aí a atingir atingir os objetivos mais facilmente, mas também a todos nós sermos beneficiados com esse trabalho. Mas nós temos também anti-exemplos ou exemplos negativos de relacionamento entre o povo e uma autoridade levantada por Deus. Porque nós precisamos entender que toda autoridade é levantada por Deus. Precisamos entender que os líderes que Deus levanta na sua igreja são líderes levantados por Deus. Embora haja ratificação por parte nossa, mesmo que não houvesse, Deus levantou. Deus vai sustentar essa liderança. E quando nós vemos casos como esse que envolveu o profeta Ezequiel, de anti-exemplo entre o povo e uma autoridade levantada por Deus, nós começamos a meditar e também a pensar diferente. Vejamos o que o texto diz em Ezequiel, capítulo 33, verso 30 a 32. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas na indiferença
Talvez você possa pensar que o povo estava mostrando a insensibilidade espiritual que eles tinham, a incredulidade, a falta de temor a Deus e a falta de amor mesmo pelo líder, pelo profeta, né? O povo ia ouvir Ezequiel como alguém que ia a um evento cultural, a um entretenimento, alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz. Mas as palavras do profeta não provocavam, queridos, nenhuma mudança na vida daquelas pessoas. Trocando em miúdos, trazendo para nós, quantas palavras nós temos ouvido da parte de Deus? Quantas orientações? Será que nós estamos fazendo como aquele povo? Sendo indiferente, insensível espiritualmente, incrédulo, não tendo nenhum tipo de temor a Deus. Ou seja, estamos apenas ouvindo como alguém que vai a algum evento, ou vai a algum show, algum entretenimento, para ouvir uma bela voz cantando. Será que as palavras de Deus têm provocado mudanças na sua vida? Mudanças de estrutura, mudanças de atitude, de comportamento, de pensamento, de posicionamento? Ou simplesmente nenhuma mudança na sua vida está sendo conferida pela palavra de Deus? Cabe aqui uma pausa para refletirmos ainda mais. Qual é a nossa atitude diante das orientações recebidas da liderança, dos nossos líderes? Se por um lado é reprovável dificultar o trabalho da liderança, como desrespeito, críticas não construtivas, oposição e de repente desobediências, de outro lado não há crescimento se aquilo que ouvimos como orientação bíblica de Deus por meio dos líderes não for valorizado e colocado em prática. Paulo nos mostra que é preciso disposição para aprender com os nossos líderes. E aí, novamente, eu recorro à palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26, para dizer para você o seguinte: ao servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança, de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que Deus tem um propósito e que a autoridade que Ele concede ou que Ele delega é uma autoridade que vem da parte dEle para que nós sejamos submissos à sua vontade. Sendo submissos à vontade de Deus, todos aqueles que nós lideramos também o serão. Precisamos liderar com exemplo, precisamos liderar de acordo com a vontade de Deus, mas precisamos também ser liderados com o coração em Deus, entendendo que o Senhor colocou nesse tempo esse líder para esse ministério, para essa célula, para essa área, para que justamente ele nos ajudasse. Que o Senhor aplique ao meu e ao seu coração essa palavra, esse estudo, e aí eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela reflexão da Tua palavra. Obrigado, a Deus, por entendermos o propósito da autoridade sobre as nossas vidas. Que possamos nos submeter, que possamos, Pai, estar debaixo da bênção do Senhor, que possamos, Pai, honrar aqueles que merecem honra, que possamos respeitar, que possamos cooperar, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender nesse tempo que o Senhor, Pai, tem um propósito na autoridade delegada, na autoridade que o Senhor, Pai, tem dado a nós nesse tempo. Mas que nós, Pai, possamos compreender que essa autoridade não é para ser exercida de qualquer maneira, mas sim, único e exclusivamente, da forma que o Senhor deseja para nós. Por isso, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós bendizemos a Ti, porque o Senhor, Pai, tem conduzido as nossas vidas nesse tempo, em busca de sermos relevantes, e se queremos uma igreja relevante, precisamos ser líderes relevantes. Se queremos uma igreja que ganha almas para Jesus, precisamos ser os primeiros a ganhar almas para Jesus. Se queremos, Pai, ter um propósito de transformação de pessoas comuns, precisamos ser essas pessoas, porque o nosso testemunho conta. Por isso, Pai, eu te agradeço, eu te louvo,
mas também repreendo todo espírito de rebeldia, todo espírito de desobediência, todo espírito contrário à tua vontade. E eu faço isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Assim eu oro. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, que Deus abençoe você, a sua família, o seu domingo, e que logo mais à noite nós possamos nos encontrar. Teremos o nosso culto de celebração a partir das 19 horas, culto presencial, mas também online para aqueles que não podem estar conosco. Que Deus continue a falar ao meu e ao seu coração verdades como as que nós ouvimos hoje. Que você entenda, e eu também, nesse tempo, que há um propósito da autoridade que Deus nos delegou. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.